Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado federal Paulo Abiac, que é o presidente estadual do PSDB em Minas Gerais. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer ouvir o senhor. Eu queria falar com o senhor a respeito dos desafios que o PSDB tem nessas eleições do ano de 2020. As últimas eleições, em especial, foram muito ruins para o partido, né? Uma derrota fragorosa em Minas Gerais, uma derrota muito grande também no plano nacional, na disputa presidencial, e o PSDB perdeu um pouco do protagonismo que historicamente ao longo das últimas 2 décadas teve no Brasil. E hoje o partido se vê às voltas com um desafio grande de lançar um nome para a Prefeitura de Belo Horizonte, que é um nome ainda pouco conhecido, digamos, do eleitorado belo-horizontino como um todo, que é o nome da Luísa Barreto, nome que foi lançado na convenção na semana passada. Por onde passa esse caminho da reconstrução, digamos assim, do PSDB aqui no estado, a começar por essa eleição de 2020? Você me fez uma pergunta com várias indagações, vamos chamar assim. Eu diria a você que o PSDB tem um histórico de vitórias. Desde que fundamos o partido, nós disputamos 7 eleições para o governo de Minas. Ganhamos 4. Tivemos 3 segundo lugares. É um desempenho muito robusto. Muito robusto. Desde que fundamos o partido, há 30 anos, governamos o país por 8 anos. Também um desempenho robusto. E é dentro desse costume de fazer parte do protagonismo da vida pública que nós vamos disputar mais uma eleição em Belo Horizonte, onde efetivamente já governamos o estado diretamente uma vez e indiretamente apoiando candidaturas de outros partidos várias vezes. A tradição do nome do partido, deputado, seria o suficiente para fazer com que o nome da Luísa Barreto também tornasse conhecido? A Luísa Barreto, que já esteve com a gente aqui, inclusive, no Café com Política, e que foi colocada muitas vezes como nome, acima de tudo, técnico e um pouco, quase nada político, podemos dizer assim. Técnico que, na verdade, foi aquela equipe escolhida pelo governador Romeu Zema. A tradição do partido seria o suficiente para fazer com que a Luísa Barreto disputasse de igual para igual a prefeitura com aqueles que estão hoje aparecendo como favoritos nas pesquisas? Sem dúvida. A Luísa Barreto carrega com ela um imenso conhecimento técnico dos problemas de Belo Horizonte e de Minas Gerais, uma biografia maravilhosa, professora da Fundação Dom Cabral. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Professora da Fundação Dom Cabral e funcionária do alto escalão dos governos, inclusive do governo Zema e também da Assembleia Legislativa, na bancada da oposição. Trabalhou também na equipe do professor Anastasia. E tem com ela uma legenda que defende a social-democracia. Defende o centro como a melhor alternativa para a governança do país, de Minas e da cidade de Belo Horizonte. O que é o centro? É a ousadia de não se levar pelo radicalismo, por uma política de busca de forma madura de consensos para a solução dos problemas da cidade, longe dos extremos. O PSDB e a social-democracia é exatamente o partido que consegue aglutinar aquilo que tem de bom na agenda social com aquilo que tem de bom na agenda liberal. Vamos lembrar que foi o PSDB, ou foi a social-democracia, que permitiu a maior agenda de privatizações da história do Brasil, muito maior do que a agenda que está sendo proposta hoje no pseudo-governo liberal em Brasília e também um governo tido como liberal, esse sim pode chamar de liberal, em Minas. Porque nós, no PSDB, privatizamos a Vale do Rio Doce, privatizamos a Telebrás, o sistema de telefonia todo do Brasil, e temos uma agenda social muito forte, porque fomos nós que iniciamos os planos de distribuição de renda, depois chamados Bolsa Família, e estabilizamos a moeda com o Plano Real, que criamos
a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, sem me alongar, é o partido que tem na sua bandeira aquilo que se pode chamar tranquilamente de social, no aspecto da ajuda aos mais pobres, e de liberal no sentido do Estado mais leve. Portanto, na minha opinião, um partido que se coloca longe dos extremos que hoje estão na moda na política brasileira. Pensando do ponto de vista prático, pragmático, deputado, o PSDB hoje deve ter um tempo de TV, por exemplo, bem menor do que as duas candidaturas que hoje apresentam uma maior competitividade, segundo as últimas pesquisas, a candidatura do prefeito Alexandre Calil e a do deputado estadual João Vitor Xavier, que até pouco tempo atrás, inclusive, era do PSDB e hoje integra o Cidadania. O PSDB, inclusive, está indo com uma chapa puro sangue em Belo Horizonte, muito diferente de outros cenários em que o partido conseguia aglutinar outras forças, outras legendas em torno de si. O que diferencia essa eleição e qual o peso que existe do ponto de vista negativo ou positivo para uma chapa puro sangue por parte do PSDB nessa eleição? Nós pensamos muito e discutimos muito internamente como faríamos essa eleição. E tivemos a oportunidade de nos coligar com inúmeros partidos, vários partidos desse sistema que eu pessoalmente, é uma opinião minha, chamaria de uma anarquia partidária, que 35 partidos é um processo partidário absolutamente anárquico, que não há ideologia que possa justificar tantas legendas. Nós optamos por fazer uma chapa puro sangue, foi por opção própria. Nós tivemos convites e conversas de interessados de vários partidos para aumentar 2, 3 minutos. Não, nós queremos ficar nessa eleição defendendo a social-democracia, defendendo o nosso partido, mostrando que há uma renovação no nosso partido com quadros técnicos, ou seja, é a defesa do PSDB pelo PSDB, com o PSDB, com a militância do PSDB, com aquilo que o PSDB fez de bom, pode fazer de bom hoje, fará de bom no futuro, e é exatamente por isso que nós, nos considerando ao mesmo tempo também democratas, também republicanos, também progressistas, também liberais, também igualmente avançados, solidários, que são os nomes, as nomenclaturas que têm os outros partidos, nós optamos por fazer nessa eleição a defesa da social-democracia com renovação de nomes, com pessoas jovens, novas, mostrando que o partido tem se reciclado, mostrado que vem aí uma turma nova na faixa de 40 anos, hoje dirigindo o país, dirigindo o governo do Rio Grande do Sul, dirigindo a Prefeitura de São Paulo, dirigindo o partido a nível nacional, e essa é o futuro do partido. Nós estamos apostando nisso para o eleitor mineiro, porque acho que o eleitor mineiro está confuso de ver tantas siglas que significam muito pouco ou nada, enquanto que a nossa social-democracia tem serviço prestado ao Brasil, serviço prestado a Minas, serviço prestado a Belo Horizonte, mas principalmente tem ideologia, tem programa, é uma candidatura programática, tem solução para os problemas de Belo Horizonte, na social-democracia. Em relação às redes sociais, deputado, estamos numa eleição totalmente atípica, né? Por causa da pandemia, do momento que a gente vive. E a gente sabe que as redes sociais vai ter um papel fundamental, ou já está tendo um papel fundamental, principalmente nessa eleição, trazendo aquilo que já foi na última eleição, na eleição para presidente. Como que o partido vai se comportar em relação às redes sociais? Nós sabemos que a Luiza Barreto é bem ativa, inclusive saiu um ranking sobre as pessoas que mais haviam gastado, né, teriam gastos com as redes sociais, ela que estaria liderando ali o topo. Como que o partido vai se comportar em relação às redes sociais? O que há programado para isso? Legalmente previstas para essa eleição serão utilizadas ao máximo dentro daquilo que permite a legislação eleitoral, para torná-la conhecida, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, para mostrar aquilo que eu acabei de falar e quero repetir de forma mais didática para que o ouvinte compreenda. A social-democracia, de novo, me permitam, rapidamente, social-democracia é a linha ideológica
que busca atender aqueles que mais precisam. Portanto, o componente social da nossa nossa linha programática é imensa. Haja visto os fatos que eu já fiz, os feitos que eu já citei. Liberal ao extremo, porque foi o partido que mais contribuiu para a diminuição do tamanho do Estado brasileiro, tornando-o mais ágil. Então as redes sociais serão usadas para mostrar o que a social-democracia já fez para o Brasil, quantos serviços já tem prestados ao Brasil nos últimos 30 anos, quanto já fez por Minas Gerais, quantas grandes obras já foram feitas para diminuir os dramas das pessoas mais carentes, quanto já fez por Belo Horizonte, fazendo obras, melhorando o atendimento à saúde, transporte coletivo, a educação, a segurança, nas vezes que dirigiu a infraestrutura urbana e rural, que Belo Horizonte é pequena, nas vezes em que dirigiu Belo Horizonte. Dirigiu através de seus quadros, dirigiu em coligações, como com o PSB, por exemplo, do ex-prefeito Márcio Lacerda. O deputado, falando um pouquinho também dos planos do PSDB no interior do estado, um partido que historicamente também sempre foi muito tradicional, sempre ocupou muitos espaços com prefeituras. Vocês têm uma meta para esse ano de quantas prefeituras o partido quer alcançar, quer vencer? E já se sabe quantas candidaturas a prefeito entre os 853 municípios mineiros do PSDB vai ter? Já números já mais claros, agora que estamos acabando de computar os últimos dados que chegam do interior, confirmando candidaturas, somos muitos municípios, como você sabe, temos hoje 120 prefeitos no PSDB administrando muitas cidades, pequenas, médias e muitas cidades grandes, cidades como Governador Valadares, Poços de Caldas, Guaxupé, Vespasiano, Unaí, Paracatu, Cataguases, só para citar algumas, Viçosa, estamos espalhados em todo o estado de Minas Gerais, Congonhas, então é uma quantidade imensa de Teófilo, vamos disputar a eleição, Uberaba estamos disputando a eleição, Pouso Alegre, prefeito PSDB, agora teremos a vice por uma coligação. Então, a nossa perspectiva é de ter entre prefeitos e vice-prefeitos algo em torno de 380 candidaturas, só de prefeito algo em torno de 230, 240 prefeituras, ou seja, temos um desempenho, curiosamente, muito melhor do que tivemos em 2016. Somos hoje, rivalizando com o PMDB, o maior partido de Minas, em número de prefeitos, e temos um número muito maior de vereadores, quase 1.000 vereadores, e administrando cidades muito grandes, até maiores que as do PMDB. Portanto, em número de pessoas que vivem sob a gestão de administradores do PSDB, hoje somos o maior. Devemos perder essa posição em razão da capital, Belo Horizonte, hoje presidida por um prefeito que pertence ao PSD. Mas em número de prefeitos, estaremos competindo para continuar a ser o maior partido do estado de Minas Gerais. Ainda falando sobre a disputa em Belo Horizonte, deputado, qual a prioridade hoje da capital mineira? A capital mineira é sair desse estado de estagnação em que se encontra. Vamos de apresentar soluções para o eleitor, mostrando que Belo Horizonte pode ser muito melhor do que pode ter projetos ambiciosos de crescimento para diminuir a diferença e a distância entre as capitais brasileiras que são pujantes e estão mostrando desenvolvimento social, estão se tornando cidades modernas. Belo Horizonte precisa de ser objeto de um amplo debate para sair dessa situação em que se encontra de cidade que administra apenas problemas. Nós precisamos de ter um programa moderno de recuperação econômica da cidade para que ela volte a ser uma cidade apaixonante, volte a ser uma cidade admirada, volte a ser uma cidade bonita, mas principalmente volte a ser uma cidade com serviços públicos que foi no passado.
Então, o grande desafio de Belo Horizonte é você fazer o enfrentamento dos problemas de Belo Horizonte para valer, apresentando soluções modernas e apresentando soluções técnicas. E os nossos candidatos a prefeito e vice-prefeito, pelo conhecimento que têm da administração pública, terão imensa facilidade para apresentar nesse debate, na campanha, soluções para os problemas que Belo Horizonte existem. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas também objetivas, uma espécie de ping-pong, combinado, deputado? A eleição em BH. O que é o maior desafio para o PSDB? A competência técnica da candidata vai apresentar a solução para os problemas que a população sabe quais são. Prioridade para a capital mineira. Horizonte se transforme numa cidade, de novo, admirada, querida, apaixonante, com a solução clara dos sérios problemas que a cidade tem e que persistem há anos e que não são da atual administração, são de administrações anteriores e que precisam ser enfrentados. Luísa Barreto, nome técnico ou político? Problemas que afetam a população mais carente, sobretudo. Luísa Barreto, nome técnico ou político? Que não faz pouco caso da política, que enaltece a política como forma de se construir a solução para os problemas da cidade. Você faz política desde que você acorda, o tempo todo é na rádio. Eu faço política o tempo todo, tenho orgulho disso. Todo mundo faz política o tempo todo. O governador do estado faz política o tempo todo. O prefeito de Belo Horizonte faz política o tempo todo. Então ela é técnica, é professora da Fundação Dom Cabral, mas não renega a política. Porque política é algo elementar e essencial para a vida das pessoas. Todo mundo faz política o tempo todo, inclusive vocês, jornalistas aí da rádio. Tem que fazer, não tem outro jeito. Vocês fazem política até em casa. Com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada. Prefeito Alexandre Calil, em apenas uma palavra. Fazer o prefeito Calil, absolutamente. É um homem que está tentando enfrentar os problemas da cidade com as dificuldades que quem não é da política tem, que política é diálogo. Então, a origem dele não é da política, ele tem mais dificuldade de enfrentar os problemas do que aquele que, além de técnico, como é o caso da Luísa, tem também gosto pelo diálogo, pela construção de consensos. Eu não faço crítica a ele, não acho que ele tem que ser criticado. Eu acho que nós temos que enaltecer a social-democracia e a capacidade de fazer política, boa política, para a construção das soluções para o país. É a única maneira de resolver os problemas, não há outra fora da política. Presidente estadual do PSDB, deputado federal Paulo Abiac, conversando com a gente aqui no Café com Política. Obrigado pela entrevista, deputado. Prazer falar com o senhor. Eu é que agradeço, Rodrigo e Thalita. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra para mim. Um abraço aos ouvintes. Muito obrigado a todos e vamos acreditar que com técnica, pessoas eficientes, como a professora da Fundação Dom Cabral, com um vice que é altamente técnico, Juvenal Araújo, mas principalmente com muita vontade de construir, através da boa política, a construção das soluções para os problemas de Belo Horizonte, nós possamos fazer BH ser de novo uma cidade reconhecida no mundo inteiro, como já foi no passado, como uma cidade desenvolvida, em crescimento, com prosperidade e a solução dos problemas das pessoas mais carentes. Obrigada, deputado.